você tem sido uma fonte de ânimo para as pessoas que passam pela sua vida, ou você tem sido aquela que desanima no meio do caminho de uma vida cristã? Eu gostaria de estar falando algo importante aqui para você que quer crescer, que quer amadurecer espiritualmente. Então, se você quer crescer, então assista esse vídeo até o final e vamos aqui juntas aprender, tá bom? Eu queria que você abrisse a Bíblia ali em Colossenses 4:10. 4:10, capítulo 4, versículo 10. Colossenses, o livro de Colossenses, é o livro onde Paulo estava preso, mas ele escreveu essas epístolas para o povo colossenses. Mesmo ele nunca tendo ido a essa congregação, nunca ele ainda tendo ido a essa igreja por estar preso, ele escreveu essas advertências para que viesse a dar encorajamento ao povo que estava ali nessa igreja, congregando nessa igreja, né? Você vê, olha só a igreja aí, né? Olha só a igreja aparecendo aí no Novo Testamento. Então, lá em 4:10, fala assim, Paulo estava querendo deixar todos ali tranquilos, né? Porque eles estavam preocupados com Paulo. E ele fala assim: saudai-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Olha só. Essas pessoas que estavam com ele lá, ele está falando aqui que eles eram uma fonte de ânimo para ele, porque ele estava passando, mesmo ele sendo um apóstolo, mesmo ele sendo uma pessoa muito usada por Deus, de ter tido uma experiência com Deus, ele estava passando por um momento difícil. Então ele tinha que se cercar de pessoas ali que estavam prontas para animá-lo e não desanimá-lo. Por isso que nós, como pessoas cristãs, nós temos que tomar cuidado quem estão nos rodeando. Uma coisa é você ajudar, outra coisa são pessoas que vão estar ali no seu convívio, dentro da sua casa, o tempo todo com você, lhe dando ideias, de repente no seu trabalho, no objetivo que você tenha, até um objetivo de estar buscando mais a Deus, o objetivo de estar sendo usado por Deus, de estar sendo um discípulo de Deus. Você vê que ele fala aqui, saudai-vos, Epáfra, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Quer dizer, ele estava cercado de pessoas que estavam sempre ali orando. Paulo estava preso, mas estava sempre ali pensando no próximo. Os que estavam cercando a ele também eram cooperadores ali, que estavam sempre orando, que estavam sempre lutando pelo povo, pelas pessoas. E ele estava encorajando a outros que também fizessem isso. Ele estava encorajando a outros que também tivessem essa atitude de recebê-lo, de tratá-lo bem. Quer dizer, sempre Paulo, o apóstolo Paulo, encorajando um ajudar o outro, um animar o outro e nunca esquecer do objetivo do ministério, que era de pregar o evangelho. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos Hierápolis. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Olha, presta atenção nesse nome Demas. Quer dizer, Demas aqui em Colossenses, na carta ao Colossenses, Paulo está citando ele aqui. Quer dizer, ele era um colaborador, um obreiro, um pastor, a gente não sabe. Provavelmente, ele era o cooperador, provavelmente que fazia parte ali
do corpo de obreiros, né? Saudai-vos, ó irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então, eu queria deixar isso aqui para vocês. Essa parte aqui muito importante de você ser uma fonte. Porque Paulo estava agradecendo. E tanto que foi tão importante ele ser essa fonte de ânimo, essas pessoas serem essa fonte de ânimo, que estavam ali encorajando ele também, a encorajar outras pessoas. Então, seja uma pessoa com uma fonte de ânimo para os que estão à sua volta, uma fonte de ânimo para o seu marido. Não venha através do que você fala, você vai ou não encorajar ou ser uma fonte de ânimo ou uma fonte que vai, não é fonte não, ou você vai ser um poço de orgulho, um poço de reclamações, um poço de estar sempre julgando. Então eu tenho que pensar se eu sou essa fonte ou se eu sou aquela que ajuda as pessoas a se afundarem no poço. Eu acredito que nós temos que vigiarmos muito o que nós falamos, porque as nossas atitudes, elas vão levar a nossa família ou não até Deus. E você vê aqui que Paulo, ele tá falando, e não é só, às vezes a pessoa pensa assim, que é obrigação só do pastor, do obreiro, de ser uma fonte de ânimo, de falar de Jesus. Não. Todo aquele que recebe a Cristo como seu único Salvador, ele tem a obrigação, não é um pedido. Jesus falou, ide e pregai o evangelho. Ele não falou assim, o pastor, o obreiro, o oficial, você tem que ir pregar o evangelho. Não, Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, essa é uma obrigação cristã de todos nós. Todo aquele que se converte, todo aquele que aceita a palavra, todo aquele que já ouviu falar de Jesus e teve uma experiência com ele, ele tem que passar para frente. Ele não pode só querer ser aquela pessoa que tá sempre só resolvendo os seus problemas. Não, você tem que ser a fonte de ânimo. Paulo foi extremamente importante. Essas pessoas aqui, Jesus conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo. E cadê os outros? Por que ele falou? É os únicos que cooperam comigo, é os únicos que estão aqui me animando, é os únicos que estão vindo aqui. Você vê que não é todos, não eram todos, eram alguns. Eram alguns, mas eles eram importantíssimos ali. Importantíssimo. Então seja a fonte de ânimo, não só na sua família, mas para o seu vizinho, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu lar, no seu bairro, na sua igreja. Tem pessoas ali que estão chegando novas, você às vezes tem um certo tempo de igreja. Procure atender aquelas que estão chegando. Procure conversar, ser uma fonte de ânimo e não aquela que está reclamando, não aquela que está querendo achar erros onde não tem. Seja aquela que vai ser uma fonte de ânimo. Você está vindo, você vai vencer. Deus é contigo. Seja essa pessoa. Amém? E eu queria que você abrisse também ali. Olha só, Demas está aqui. Aqui no versículo 14. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Demas também era um cooperador. Mas vamos lá. Mais pra frente, em 2 Timóteo. 2 Timóteo 9. Não, desculpa. 2 Timóteo 4, no versículo 9. Olha só. Demas era o cooperador de Paulo. Primeiramente, Demas aparece em 2 menções. Na primeira, lá em Colossenses, onde ele fala, né, que durante as suas saudações ele fala para saudar Demas. E agora que ele fala dele novamente aqui em 2 Timóteo. Paulo fala assim:
procura vir ter comigo depressa. Ele tá falando com Timóteo, né? Ele tá falando com Timóteo, lá em Colossenses 4. Procura vir ter comigo depressa. Quer dizer, você vê que há uma urgência. Há uma urgência do apóstolo Paulo. Porque Demas, tendo amado o presente século, ou seja, tendo amado mais o mundo, me abandonou e se foi para Tessalônica, que deve ter, é aquela cidade, era uma cidade muito desenvolvida. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Quer dizer, todo mundo, esses cooperadores abandonaram, né? Esse Demas abandonou ele. Toma contigo Marcos, quer dizer, o apóstolo Paulo falou assim para ele: pega lá o Marcos, né? E traze-o, pois é útil para o ministério. Olha só que bacana. Triste por Demas ter abandonado, mas bacana por ter lembrado de Paulo, né? Você veja que Demas levou um tempo. Ele foi se enchendo da glória desse mundo, ele foi se enchendo os olhos. Com certeza ele foi... como essa cidade estava crescendo, ele ficou sabendo das coisas que estavam acontecendo. Ele foi se enchendo das coisas ilusórias do mundo, né? Das coisas ilusórias do mundo. E aí, Paulo fala que ele amou o presente século. É o que muitos acontece. É o que muito acontece. Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho, que apagou aqui a minha Bíblia, aqui desse lado que eu coloquei. Aqui. Então, Demas, o cooperador Demas, é um clássico exemplo de uma pessoa que começa bem, desanima e termina mal. Ele começou bem. Lá na prisão de Roma, ele estava lá auxiliando, ajudando o apóstolo Paulo. Só que com o passar do tempo, ele não vigiou. Ele não continuou servindo ao próximo. Ele não continuou fazendo o que Jesus pediu. E de pregar o evangelho. Porque se eu estou envolvida com as coisas de Deus, se eu tô preenchida das coisas de Deus, eu não tenho tempo para ficar olhando as pessoas que estão amando mais o mundo. Eu não tenho tempo para olhar o colorido do mundo. Eu tô focada na minha missão, no meu ministério. Lembrando que o ministério não é só do pastor, o ministério não é só dos obreiros. O pastor e os obreiros, eles têm mais responsabilidade, mas todo aquele que é um cristão, que aceitou o Senhor Jesus como seu único salvador, ele tem o ministério de pregar o evangelho, de levar toda a criatura a conhecer ao Senhor Jesus. E aquilo que Jesus fez na nossa vida, que fez na vida das pessoas, a gente tem que levar outras a também terem essa experiência. Agora você vê que o apóstolo Paulo fala assim: toma contigo Marcos, busca o Marcos, pois me é útil. Será que você tem sido a pessoa que é útil para o ministério? Como Marcos aqui? Ou você tem sido Demas, que na hora que mais o apóstolo Paulo estava precisando, ele usa a palavra... Não, é eu que estou falando? Sou eu que estou falando? Não sou eu que estou falando. A hora que a obra, que o ministério mais precisou dele, ele abandonou. A igreja estava crescendo. A hora que a igreja estava ali enfrentando lutas, porque ele estava enfrentando muitas lutas, o apóstolo Paulo estava enfrentando muitas lutas, e na hora que ele mais precisou, esse cooperador Demas virou as costas. Mas Paulo lembrou de Marcos. Então, quem tem sido você aí na sua congregação?
Quem tem sido você aí no seu bairro? Você tem sido aquela pessoa que tem sido útil para o ministério de Jesus? Útil para que o evangelho venha ser propagado a toda criatura? Ou você tem sido aquele que está olhando mais para o presente século, para esse século agora? Mais para o século, como ele diz aqui. Mais, deixa eu corrigir aqui para vocês. Exatamente, tendo amado o presente século. Ou você está olhando para o que as redes... Não estou falando que é errado. Você, de repente, tem a sua forma de trabalho, você tem ali uma coisa, um vídeo que é bacana, um filme que você goste. Eu tô falando para você ser uma pessoa equilibrada. Será que você tem sido aquela pessoa que está totalmente vivendo a vida de influenciadores que não tem nada de Deus, vivendo a vida de outras pessoas que não tem nada de Deus, olhando o tempo todo em redes sociais, ao invés de você se dedicar à obra e ao ministério para que o evangelho venha a ser propagado? Veja que o apóstolo Paulo, ele fala com todas as palavras, deixou-me em dificuldades, Demas me deixou em dificuldades, completamente desamparado. Eu vou te falar uma coisa que eu achei interessante aqui nesse estudo, né, que eu anotei aqui. Alguns estudiosos dizem que a frase grega escrita, porque ele escreveu em grego, escrito por Paulo, pode ser bem traduzida como: Demas abandonou-me ao desamparado porque se apaixonou pelo presente século. Então, por isso que ele pediu para Timóteo encontrá-lo rápido, porque eles abandonaram a igreja, ela abandonou lá o ministério, abandonou tudo. Paulo falou: por favor, corre aí. Quer dizer, queira ou não, Demas atrapalhou ali. Ele não impediu a obra de continuar, tanto que explodiu, né? Deus demorou mais, porque ele retardou um pouco as coisas. Mas a obra não deixou, não parou, continuou. Porém, ele deu uma atrapalhada ali. Então, minha amiga, vigia para você não ser como Demas, que começou bem, mas terminou mal, porque deixou de olhar para o foco principal, para o objetivo principal, que era o Senhor Jesus. Pare de ficar ouvindo vozes que estão circulando aí ao seu redor, vozes que estão te rodeando, falando: para que você está gastando tempo aí com isso? Para que você tá aí fazendo isso? Vai arrumar o que fazer, vai pensar em você, vai pensar mais em você, porque é isso que as pessoas hoje, elas estão se tornando egoísta, e como a própria palavra de Deus diz, o amor de muitos se esfriariam. E olha só, nós não temos tempo mais para ficar brincando. Nós não temos tempo mais para ficar de coisinha. Olha só, guerras, rumores de guerras, epidemias, vírus, pai matando filho, filho matando pai. Como que pode eu ainda pensar só em mim? Eu tenho que pensar no próximo, eu tenho que ver o que eu posso fazer mais, o que eu posso fazer mais para Jesus, o que eu posso acrescentar no ministério, o que eu posso ajudar lá mais para que outras pessoas sejam acolhidas para o reino de Deus, o que eu posso me dedicar mais. O tempo está se acabando, minha amiga. E como você tem colaborado? Você tem sido essa fonte de ânimo para outras pessoas aí? Ou você tem afastado muitas pessoas de Deus? Escandalizado muitas pessoas?
Então não vamos ser pessoas fracas espiritualmente. E para que eu venha se tornar forte, eu tenho que estar vigilante. Eu não tô falando isso só para você não, minha amiga. Eu não tô aqui para julgar ou trazer a perfeição, não. Eu não sou perfeita, eu tenho os meus erros, as minhas falhas, mas eu tô ali com todos os meus erros e as minhas falhas, eu tô ali, eu tô tentando, eu tô buscando, eu tô lutando pelo próximo, eu tô cuidando da minha alma também. E eu tô buscando aqui, ó, ser cada vez mais parecida com Jesus, tá bom? Aparentemente, você vê que Demas não é o demônio manifestou nele. Ele era um cooperador, ele era um cooperador do ministério. Não foi um demônio ali. O diabo pode ter sugerido, como a serpente sugeriu para Eva, como sugeriu para Adão. Sugeriu. Mas quem fez a escolha foi ele. Nós temos as escolhas nas mãos. Você vê que não foi falado mais sobre ele aqui. Então vamos ser aqueles que vamos ser úteis para o ministério. Não vamos ser o que tem os olhos com atração para o mundo, né? Então não foi um demônio, foi a escolha de Demas. Demas fez a escolha dele, não foi diabo, não foi nada disso. Foi a escolha dele. E ele se deixou levar. E ele foi se esfriando. Com certeza ele foi dando sinais. E ele acabou se tornando um desertor, né? Então, não vamos ser a pessoa que ela está mais ligada às coisas, de certa forma, materialista. Não que você não possa ter o seu carro, a sua casa, não tem problema isso. Você pode ter a sua carreira, mas não coloque isso como primícia na sua vida. Preste bem atenção, veja esse vídeo, guarde esse vídeo, preste bem atenção. Quais têm sido as suas escolhas? Será que você tem sido uma pessoa frutífera, que é uma pessoa útil para o ministério de Jesus? Repense aí. Eu também tenho pensado. Eu tenho feito também todos os dias. Será que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais para agradar a Deus? O que eu posso fazer mais para ajudar o próximo? Hoje em dia a gente está numa época que as pessoas estão muito, como meu marido falou, né? Numa pregação muito rasas. Qualquer coisinha é motivo para deixar de buscar Deus, deixar o propósito no meio do caminho, de deixar suas responsabilidades que fez com Deus. Nós estamos numa época que nós estamos numa carência de pessoas responsáveis pelas coisas de Deus. Então seja aquela que vai fazer a diferença. Com muito carinho e respeito, eu falo e digo a todos vocês, assim como para você serve para mim, principalmente, em primeiro lugar para mim. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Curte aí, hein, gente? Se inscreva no meu canal. Eu tenho aí também o Instagram, o TikTok. Então me adicione aí nas minhas redes sociais e acompanhe mais. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.